Dizem que uma pergunta no momento errado pode mudar uma vida inteira. Tiago Rocha nunca entendeu isso. Até provocar sua chefe CEO com a pergunta mais ousada que poderia imaginar e descobrir que algumas palavras têm o poder de quebrar todas as barreiras profissionais que construímos ao redor do coração. Às vezes, é preciso correr o risco de perder tudo para descobrir o que realmente importa. Se inscreva no canal e me conta nos comentários. Você já disse algo que mudou completamente sua relação com alguém? Tiago olhava pela janela do 22º andar, observando São Paulo pulsar lá embaixo. Tiago Rocha ajustou a gravata pela terceira vez naquela manhã de segunda-feira. Aos 34 anos, ele havia conquistado o respeito de todos na Almeida Logística, uma das maiores empresas de transporte e distribuição do país. Como gerente sênior, dominava cada processo, cada número, cada estratégia que mantinha a operação funcionando como um relógio suíço. Mas havia algo que ele não conseguia controlar. O modo como seu coração acelerava toda vez que Verônica Almeida entrava na sala de reuniões. Verônica, CEO aos 46 anos, uma mulher que havia transformado uma empresa familiar em um império logístico. Ela caminhava pelos corredores com a segurança de quem sabia exatamente onde cada peça do tabuleiro deveria estar. Cabelos sempre impecáveis, ternos sob medida, postura ereta que comandava respeito instantâneo. Bom dia, Tiago. A voz dela cortou seus pensamentos como sempre fazia. Firme, profissional, sem espaço para intimidades. Bom dia, Verônica. Ele usava o nome dela por insistência própria da CEO. Nada de Senhora Almeida ou formalidades excessivas. Os relatórios do trimestre estão prontos para revisão. Ela assentiu, pegando a pasta que ele estendia. Por um segundo, os dedos dele se tocaram. Um segundo que para Tiago durava uma eternidade, mas que para ela parecia não existir. Era assim há 2 anos. Desde que chegara à empresa, Tiago mantinha uma dança cuidadosa de profissionalismo e admiração silenciosa. Admiração que havia crescido além dos limites profissionais, transformando-se em algo que ele não ousava nomear. A sala de reuniões estava cheia quando ambos entraram. Diretores, gerentes, analistas, todos prontos para a revisão mensal que definiria estratégias para os próximos meses. Verônica assumiu seu lugar na cabeceira da mesa, e Tiago sentou-se 3 cadeiras à direita, posição que lhe dava uma visão perfeita do perfil dela. Vamos direto ao ponto, começou Verônica abrindo seu notebook. Os números do último trimestre mostram crescimento consistente, mas temos desafios pela frente. Por 2 horas, ela conduziu a reunião com a maestria de sempre. Fazia perguntas precisas, questionava projeções, aprovava estratégias. Tiago participava ativamente, apresentando dados, sugerindo soluções, mas parte de sua mente estava ocupada observando os detalhes que só ele parecia notar. O modo como ela mordiscava discretamente a caneta quando refletia sobre algum número complexo. O pequeno vinco que aparecia entre suas sobrancelhas quando algo a preocupava. A forma como seus dedos tamborilavam silenciosamente na mesa quando estava elaborando uma resposta. Tiago, a voz dela o trouxe de volta. Qual sua opinião sobre expandir as operações para o Nordeste? Ele se recompôs rapidamente apresentando uma análise detalhada que havia preparado justamente para essa possibilidade. Verônica ouviu com atenção, fazendo anotações, ocasionalmente concordando com pequenos acenos. Excelente trabalho, disse ela ao final. Quero um estudo completo na minha mesa até quinta-feira. A reunião terminou e as pessoas começaram a sair. Tiago arrumava seus papéis quando percebeu que Verônica havia ficado. Ela caminhava até a janela panorâmica, observando a cidade lá embaixo com uma expressão que ele raramente via. Cansaço. Longo dia pela frente? Perguntou ele, aproximando-se. Sempre, respondeu ela sem se virar. Às vezes me pergunto se vale a pena construir um império se não sobra tempo para aproveitar a vista do topo. Era raro ela falar algo tão pessoal. Tiago sentiu uma pontada de coragem crescendo no peito. Você já pensou em diminuir o ritmo? Verônica riu baixinho. Homens na minha posição diminuem o ritmo,
e são vistos como estratégicos. Mulheres que fazem isso são vistas como fracas. Qualquer um que te veja como fraca não te conhece, disse Tiago, surpreendendo-se com a própria honestidade. Ela finalmente se virou para olhá-lo. Por um momento a máscara profissional escorregou, e ele viu algo vulnerável em seus olhos. É gentil da sua parte dizer isso. Não é gentileza, é observação. O silêncio que se formou entre eles tinha peso. Tiago podia sentir algo mudando, uma barreira invisível se tornando mais fina. Verônica o observava com uma intensidade diferente, como se o visse realmente pela primeira vez. Você é um ótimo profissional, Tiago, disse ela finalmente. E um homem interessante. Você também é. Ele começou, então parou. Como dizer que ela era mais que uma chefe sem soar inadequado? Uma mulher admirável. Verônica sorriu. Não o sorriso profissional que ela distribuía nas reuniões, mas algo genuíno e suave. Cuidado com os elogios. Posso começar a acreditar neles. Deveria. O momento foi interrompido pela secretária dela aparecendo na porta. Verônica, sua teleconferência com o cliente de Recife começa em 5 minutos. A máscara profissional voltou instantaneamente. Claro. Obrigada, Marina. Ela se virou para Tiago. Não esqueça do relatório para quinta-feira. Pode deixar. Mas ela já estava saindo, transformando-se novamente na CEO intocável, que comandava reuniões e tomava decisões milionárias. Tiago ficou parado na sala de reuniões vazia, tentando processar o que havia acontecido. Havia algo ali. Ele não estava imaginando. A forma como ela o olhara, a vulnerabilidade momentânea, o comentário sobre ele ser interessante. Não era apenas polidez profissional. O resto do dia passou em ritmo normal. Reuniões menores, análise de relatórios, telefonemas com fornecedores. Mas Tiago não conseguia se concentrar completamente. Sua mente voltava sempre para aqueles momentos na sala de reuniões. Às 6 da tarde, quando o escritório começava a esvaziar, ele passou pelo corredor que levava à sala da presidência. A porta estava entreaberta, e ele podia ver Verônica ainda trabalhando, uma xícara de café ao lado do computador. Ela havia tirado o blazer, e trabalhava apenas com a blusa de seda branca. Os cabelos, antes impecavelmente presos, agora tinham algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Era uma versão mais humana da mulher que comandava reuniões. Tiago bateu levemente na porta. Posso entrar? Ela ergueu os olhos da tela. Claro, problemas com o relatório? Não, eu só. Ele entrou fechando a porta atrás de si. Queria ter certeza de que você estava bem. Você pareceu cansada hoje. Verônica recostou-se na cadeira estudando-o. Você sempre observa tão bem seus colegas de trabalho? Não. A honestidade saiu antes que ele pudesse filtrar. Só você. O ar na sala pareceu ficar mais denso. Verônica não respondeu imediatamente, mas também não desfez o contato visual. Era como se estivessem tendo duas conversas simultaneamente. Uma com palavras, outra com olhares. Isso pode ser perigoso, Tiago, disse ela finalmente. O quê? Observar demais, se importar demais. Ele deu um passo à frente. E se eu já me importo demais? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Verônica abriu a boca para responder, mas então seu telefone tocou. Ela atendeu rapidamente, e Tiago entendeu que o momento havia passado. Saiu da sala com mais perguntas que respostas, mas com uma certeza crescendo no peito. Havia algo acontecendo entre eles. Algo que ia além de qualquer protocolo profissional. A terça-feira chegou carregada de uma tensão diferente. Tiago percebeu desde o momento em que entrou no elevador e viu Verônica já ali, checando e-mails no celular. Ela cumprimentou-o com um aceno discreto, mas não houve conversa. O silêncio no elevador era pesado, cheio de coisas não ditas. Durante a manhã, ela passou por sua mesa 3 vezes. Nas 2 primeiras, fingiu estar verificando algo com outros funcionários. Na terceira, parou diretamente em sua estação. O relatório está progredindo bem? Perguntou, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa dele. Tiago sentiu o perfume dela. Algo sofisticado e discreto que sempre o deixava momentaneamente sem foco.
Sim, deve ficar pronto até amanhã. Ótimo. Ela ficou ali por alguns segundos a mais que o necessário, como se quisesse dizer algo mais, mas então se afastou. A reunião da tarde foi tensa por motivos diferentes dos habituais. Um cliente importante havia cancelado um contrato de última hora, gerando uma crise que exigia soluções imediatas. Verônica conduziu a discussão com sua firmeza característica, mas Tiago notou sinais de estresse que outros não percebiam. Precisamos de alternativas, disse ela, olhando ao redor da mesa. Sugestões. As propostas vieram de várias direções, mas nenhuma era satisfatória. O cliente perdido representava 15% da receita trimestral. Era um buraco significativo para preencher rapidamente. E se abordássemos a Santana Transportes? Sugeriu Tiago. Eles estão expandindo e podem precisar terceirizar parte da operação. A Santana é concorrente histórica, contra-argumentou o diretor comercial. Por que nos ajudariam? Porque expansão rápida demais pode quebrar uma empresa. Eles são inteligentes o suficiente para saber que terceirizar algumas operações pode ser mais lucrativo que tentar fazer tudo sozinhos. Verônica o observou com interesse renovado. Continue. Tiago desenvolveu sua ideia por 20 minutos, detalhando uma estratégia que poderia transformar um concorrente em parceiro estratégico. Quando terminou, o silêncio na sala era de admiração. Brilhante, disse Verônica. Quero você liderando essa negociação. Após a reunião, ela o chamou para ficar. Quando estavam sozinhos, aproximou-se da mesa onde ele ainda organizava seus papéis. De onde saiu essa ideia? Perguntou. Eu observo o mercado. A Santana está crescendo rápido demais, tendo problemas de infraestrutura. Vi nos relatórios setoriais. Você lê relatórios setoriais no tempo livre? Tiago sorriu. Eu não tenho muito tempo livre. Por que não? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? Um homem inteligente, bem-sucedido, atraente como você deveria ter. Compromissos pessoais. Atraente. Ela havia dito atraente. Tiago sentiu o coração acelerar. Talvez eu não tenha encontrado a pessoa certa. Ou talvez você esteja procurando no lugar errado. Onde deveria procurar? Verônica se aproximou mais, apoiando-se na mesa. Não sei. Onde você tem procurado? Em lugar nenhum ultimamente. Por quê? Tiago a encarou diretamente. Porque me apaixonei por alguém inacessível. O ar entre eles se eletrificou. Verônica não recuou, mas sua respiração ficou ligeiramente mais acelerada. Inacessível como? Muito importante, muito fora do meu alcance. Você pode estar subestimando seu alcance. Era um jogo perigoso que ambos estavam jogando. Palavras com duplo sentido, olhares carregados de significado. Tiago sabia que estava pisando em terreno proibido, mas não conseguia parar. Ela é incrível, continuou ele. Inteligente, poderosa, linda. Mas ela construiu muros tão altos ao redor do coração que eu não sei se alguém pode escalá-los. Verônica segurou a respiração. Talvez ela tenha motivos para esses muros. Tenho certeza que tem, mas às vezes me pergunto se ela não está perdendo algo importante por se proteger demais. E o que seria? A chance de ser amada pelo que ela realmente é, não pelo que ela conquistou. Verônica se afastou ligeiramente como se as palavras tivessem peso físico. Essa é uma conversa perigosa, Tiago. Por quê? Porque algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas de novo. Eles ficaram em silêncio por longos segundos. Tiago podia ouvir o próprio coração batendo. Verônica o observava com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Preciso ir, disse ela finalmente. Tenho jantar com investidores. Tiago assentiu. Mas quando ela passou por ele em direção à porta, ele falou sem pensar. E se eu perguntasse se você gostaria de jantar comigo em vez disso? Ela parou, mas não se virou. Seria inadequado. E se eu não me importasse com isso? Agora ela se virou. Mas eu me importo. Por quê? Porque eu sou sua chefe. Porque misturar trabalho com sentimentos é receita para desastre.
Por quê? Porque você tem medo. A acusação ficou suspensa no ar. Verônica o encarou com uma mistura de surpresa e irritação. Eu não tenho medo de nada. Tenho medo de se sentir vulnerável, de deixar alguém se aproximar o suficiente para descobrir que, por trás de toda essa força, existe uma mulher que também precisa ser cuidada. Você não me conhece, disse ela, mas a voz saiu menos firme que o habitual. Conheço mais do que você imagina. Tiago se aproximou dela, parando a uma distância que ainda era profissional, mas apenas por poucos centímetros. Conheço a mulher que trabalha até tarde porque em casa não há ninguém esperando. Conheço a pessoa que toma decisões sozinha porque aprendeu a não confiar em ninguém. E conheço. Pare. Conheço a mulher que sorriu de verdade ontem quando eu disse que ela era admirável, porque fazia tempo que alguém não a via como pessoa, em vez de apenas como CEO. Verônica fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo diferente ali. Vulnerabilidade que ela lutava para esconder. Mesmo que tudo isso fosse verdade, disse ela baixinho, não muda o fato de que somos chefe e subordinado. E se eu quisesse que mudasse? Como? Tiago tomou coragem e deu o passo que mudaria tudo. E se você fosse minha noiva? A pergunta saiu como uma brincadeira, mas carregava toda a seriedade de seus sentimentos. Era ousada, inadequada, completamente fora dos protocolos profissionais. Era também a pergunta mais honesta que ele já havia feito. Verônica ficou completamente imóvel. Por segundos que pareceram horas, ela apenas o encarou, como se tentasse processar o que havia ouvido. Seu rosto passou por várias expressões. Surpresa, confusão, algo que poderia ter sido medo. O que você disse? Perguntou a voz quase um sussurro. E se você fosse minha noiva? Repetiu ele, mais baixo agora, mas com a mesma convicção. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Verônica continuou o encarando, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Não era raiva ou indignação profissional. Era choque. Choque de alguém que havia sido confrontada com uma possibilidade que nunca havia considerado. Ela começou, então parou. Tentou de novo. Isso é inadequado. Eu sei, mas é honesto. Verônica balançou a cabeça lentamente, como se tentasse se orientar. Eu preciso ir, disse finalmente. Ela caminhou em direção à porta, mas desta vez sua postura era diferente. Não era a caminhada confiante da CEO. Era de alguém que havia sido pega completamente desprevenida. Na porta, ela se virou uma última vez. Tiago? Sim? Essa conversa nunca aconteceu. Mas a forma como disse isso, a forma como o olhou antes de sair, deixou claro para ele que, independentemente do que ela dissesse, a pergunta havia encontrado seu alvo. Tiago ficou sozinho na sala de reuniões vazia, o coração ainda disparado pela ousadia do que havia acabado de fazer. Havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Havia feito uma pergunta que mudaria para sempre a dinâmica entre eles. E pela expressão no rosto dela, pela forma como havia reagido, ele sabia que a pergunta não havia sido apenas ouvida. Havia sido sentida. Quarta-feira chegou com um clima estranho no escritório. Tiago percebeu assim que saiu do elevador. Verônica estava na recepção conversando com Marina, sua secretária, mas quando o viu, cortou a conversa abruptamente e caminhou rapidamente em direção ao seu escritório. Durante toda a manhã, ela evitou qualquer contato visual. Passou por sua mesa 3 vezes, mas sempre com a cabeça baixa, focada no telefone ou em documentos. Quando precisou dar instruções sobre projetos, fez através de Marina ou de outros gerentes. O que aconteceu entre você e a chefe? Perguntou Ricardo, colega da mesa ao lado. Ela está estranha hoje. Nada aconteceu, respondeu Tiago, mas sabia que estava mentindo. Tudo havia acontecido. A pergunta que ele fizera na véspera estava ecoando pelos corredores através do comportamento dela, mesmo sem uma palavra sendo dita. Por volta das 11 da manhã, Verônica convocou uma reunião sobre o projeto Santana Transportes. Tiago seria o protagonista da apresentação, mas ela estruturou tudo de forma que ele reportasse a Fernando,
o diretor comercial, que por sua vez reportaria a ela. Uma camada extra de distância profissional que não existia antes. Bom dia a todos, disse ela ao entrar na sala, evitando cuidadosamente olhar na direção de Tiago. Fernando, como está o progresso da negociação Santana? Fernando olhou para Tiago, esperando que ele respondesse, mas Verônica interviu. Fernando, você está liderando esse projeto. Na verdade, Verônica, você colocou o Tiago como líder ontem. Mudança de planos. Você tem mais experiência com negociações de grande porte. Tiago sentiu o golpe. Ela estava o afastando do projeto, o afastando dela. A punição por ter cruzado a linha. Fernando aceitou a mudança com um pouco de confusão, mas começou a apresentar com base nas anotações de Tiago. Durante toda a reunião, Verônica fez perguntas, deu direcionamentos, aprovou estratégias, mas não olhou uma única vez para Tiago. Quando ele tentou contribuir com algum ponto, ela redirecionava a conversa para outras pessoas. Era um isolamento profissional sutil, mas claro para quem entendia a dinâmica. E Tiago entendia perfeitamente. Ela estava criando distância porque a pergunta dele havia mexido com algo que ela não sabia como lidar. Após a reunião, ele ficou propositalmente para trás, arrumando papéis até que ficaram sozinhos. Verônica, podemos conversar? Não há nada para conversar, Tiago. Ela não olhou para ele, continuando a organizar seus documentos. E não há nada que precise de sua contribuição adicional no projeto Santana. Você sabe que eu conheço esse projeto melhor que o Fernando. O Fernando é competente. Eu não disse que ele não é, mas a ideia foi minha, a estratégia foi minha. Agora ela olhou para ele, mas era um olhar frio, profissional. E agora é dele. Algum problema com isso? Tiago a estudou. Havia algo nos olhos dela que contradizia o tom frio da voz. Você está com medo? Eu não tenho medo de nada. Tem medo da minha pergunta? Verônica fechou a pasta com mais força que o necessário. Sua pergunta foi inadequada e está esquecida. Se está esquecida, por que você não consegue me olhar nos olhos por mais de 2 segundos? Ela parou o que estava fazendo. Por um momento, o silêncio na sala foi completo. Então, lentamente, ela ergueu os olhos e o encarou diretamente. Era um olhar desafiador, como se dissesse: pronto, estou olhando. Mas Tiago viu além do desafio. Viu confusão, viu incerteza, viu algo que ela estava lutando para suprimir. Você pensou nela, disse ele baixinho. Na sua pergunta inadequada? Não. Mentira. Como você ousa? Você pensou na pergunta, você imaginou como seria. E isso te assustou porque percebeu que não era uma ideia completamente absurda. Verônica ficou muito quieta. Quando falou, sua voz estava controlada demais, o que era um sinal de que ele havia acertado em cheio. Você está sendo presunçoso, Tiago. Estou sendo observador, como sempre. Ela caminhou até a janela, dando-lhe as costas. Mesmo que eu tivesse considerado. Sua pergunta não mudaria nada. Somos chefe e subordinado. Isso é linha vermelha. Por quê? Porque relações entre chefe e subordinado criam conflitos de interesse, favoritismo, complicações legais. Essas são as razões da empresa. Quais são as suas razões? Verônica permaneceu de costas para ele, mas Tiago viu sua postura se tensionar. Minhas razões são irrelevantes. Para mim não são. Para essa conversa são. Tiago se aproximou, parando a alguns passos dela. Verônica, o que te assusta tanto na ideia de ser cuidada por alguém? Eu não preciso ser cuidada. Todos precisam. Eu não sou como todo mundo. É isso que você se diz ou é isso que o mundo te disse? Ela se virou bruscamente. O mundo me disse que mulheres em posições de poder não podem se dar ao luxo de parecer fracas. Me disse que cada demonstração de vulnerabilidade seria usada contra mim. Me disse que para chegar onde cheguei, eu precisaria ser mais fria, mais dura, mais impenetrável que qualquer homem. Havia paixão em sua voz agora, uma emoção que ela raramente deixava transparecer. E você sabe de uma coisa?
O mundo estava certo. Cada vez que demonstrei alguma sensibilidade, fui questionada. Cada vez que mostrei emoção, minha competência foi colocada em dúvida. E você decidiu nunca mais correr esse risco? Eu decidi ser o que era necessário para sobreviver neste mundo. Tiago a observou por um longo momento. E funcionou. Você construiu um império. Você é respeitada, temida, admirada. Você venceu. Sim, mas você está sozinha. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o silêncio de alguém que havia sido confrontada com uma verdade que vinha evitando há anos. Sozinha não é ruim, disse ela finalmente, mas a voz saiu sem convicção. Não é ruim, mas também não é viver. Você não entende. Entendo mais do que você imagina. Você transformou sua força em uma prisão. Construiu muros tão altos para se proteger que esqueceu como deixar alguém entrar. Verônica fechou os olhos. Mesmo que isso fosse verdade, não importa. Não posso mudar quem me tornei. Pode sim. Não posso. Ela abriu os olhos e pela primeira vez ele viu lágrimas se formando. Eu não sei mais como ser vulnerável. Eu não sei como confiar. Eu não sei como. Como amar? Ela engoliu em seco. Como ser amada? A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Era tão honesta, tão crua, que Tiago sentiu o coração se apertar. Aquela mulher poderosa que comandava centenas de funcionários e movimentava milhões, estava admitindo que não sabia como aceitar afeto. Você sabe, disse ele gentilmente. Você só esqueceu. Tiago. Ontem, quando eu disse que você era admirável, você sorriu. Sorriu de verdade. Por um segundo você deixou alguém te ver, e não doeu. Foi diferente. Foi o início. Verônica balançou a cabeça. É muito arriscado. Viver sempre é. Ela o olhou por um longo momento, e Tiago viu a batalha acontecendo em seus olhos. Medo contra curiosidade. Proteção contra possibilidade. Controle contra rendição. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Quanto tempo? Eu não sei. E enquanto isso, somos chefe e subordinado. Apenas isso. Tiago assentiu entendendo que era tudo que conseguiria por enquanto. Está bem. Verônica caminhou até a porta, mas antes de sair se virou. Tiago. Sim? Sua pergunta. Ela não foi tão absurda quanto eu gostaria que fosse. E então ela saiu, deixando-o sozinho com aquela confissão ecoando na sala vazia. Quinta-feira chegou pesada. O ar no escritório estava carregado de tensão não dita, e todos pareciam sentir que algo havia mudado entre Tiago e Verônica. Ela continuava evitando-o, mas agora havia algo diferente na evitação. Não era mais apenas profissional, era pessoal. Tiago entregou o relatório sobre expansão nordestina através de Marina, que o levou diretamente para a mesa de Verônica. 15 minutos depois, Marina voltou com um bilhete. Excelente trabalho, sem revisões necessárias. VA. Era a primeira comunicação direta dela em 2 dias. Breve, profissional, mas havia algo no VA. Ela nunca assinava apenas as iniciais. Era sempre Verônica Almeida, ou simplesmente Verônica. As iniciais pareciam íntimas. Durante o almoço, Tiago a viu na lanchonete executiva. Ela estava sozinha, mexendo distraída na salada enquanto lia algo no tablet. Parecia mais cansada que o normal, com pequenas olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Por um momento, seus olhos se encontraram através do salão. Foi apenas um segundo, mas naquele segundo, toda a distância profissional que ela havia construído desapareceu. Era apenas Verônica olhando para Tiago, sem máscaras ou protocolos. Ela desviou o olhar rapidamente, mas o dano estava feito. Ele havia visto a verdade por trás da fachada. Às 5:30, quando o escritório começava a esvaziar, Marina se aproximou da mesa de Tiago. A Verônica quer ver você na sala dela, agora. O coração de Tiago disparou. 2 dias de silêncio e evitação, e agora ela queria conversar. Ele arrumou os papéis,
Respirou fundo e caminhou pelos corredores até a presidência. A porta estava fechada. Ele bateu levemente. Entre. Verônica estava de pé atrás da mesa, olhando pela janela panorâmica. Não se virou quando ele entrou. Estava sem o blazer, apenas com a blusa branca de seda, os cabelos soltos emoldurando o rosto. Parecia mais vulnerável assim, mais humana. "Feche a porta", disse ela sem se virar. Ele fechou, permanecendo perto da entrada. O silêncio se estendeu por longos segundos. Finalmente, ela se virou para encará-lo. "Preciso perguntar uma coisa, e quero honestidade total", disse ela. "Sempre. Por que você fez aquela pergunta?" Tiago a estudou. Havia algo diferente nela hoje. A armadura profissional ainda estava lá, mas com rachaduras visíveis. "Que pergunta? Você sabe qual pergunta?" Ele respirou fundo. "Porque eu quis saber como você reagiria à possibilidade de ser vista como mulher em vez de apenas como CEO. E porque eu estava cansado de fingir que não sinto o que sinto por você." Verônica assentiu lentamente, como se a resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. "E o que você sente?" Era a pergunta que ele estava evitando responder para si mesmo há meses. Admiração, respeito, atração. Ele fez uma pausa. Amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Verônica não recuou, mas sua respiração ficou mais acelerada. "Amor", repetiu ela, como se testasse o som da palavra. "É inadequado, eu sei. É complicado, eu sei. Mas é verdade." Verônica caminhou até a poltrona atrás da mesa, mas não se sentou. Em vez disso, apoiou as mãos no espaldar, como se precisasse de algo para se apoiar. "Você sabe que eu nunca me casei", disse ela. "Sei." "Sabe por quê? Porque você focou na carreira." "Não." Ela balançou a cabeça. "Porque eu nunca encontrei um homem que me quisesse pelo que eu sou, em vez de pelo que eu posso oferecer." Tiago permaneceu quieto, entendendo que ela estava compartilhando algo importante. "Cada relacionamento que tive foi com homens que queriam a CEO bem-sucedida ou que se sentiam intimidados por ela. Nunca houve meio termo. E você desistiu. Eu aprendi a me proteger." Ela caminhou até a janela novamente. "Até anteontem." "O que aconteceu anteontem?" "Um funcionário teve a audácia de me ver como mulher, de me imaginar como companheira." Tiago se aproximou alguns passos. "E como isso te fez sentir?" "Assustada." Ela se virou para ele. "Porque pela primeira vez em anos, alguém olhou para mim e viu possibilidade em vez de obstáculo." "Não é possibilidade, Verônica, é certeza." "Certeza de quê?" "De que você é a mulher mais incrível que eu já conheci. De que sua força me atrai em vez de me intimidar. De que eu te amo exatamente por quem você é, não apesar disso." Verônica fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia lágrimas. "Você não entende o que está dizendo." "Entendo perfeitamente. Eu não sei como ser normal em relacionamentos." "Quem disse que precisa ser normal?" "Eu não sei como dividir espaço. Eu não sei como não ser a pessoa que comanda tudo. Não estou pedindo para você deixar de ser quem é. E eu não sei como confiar que alguém pode me amar sem querer algo em troca." Tiago se aproximou mais, parando bem na frente dela. "Então me deixe mostrar." "Como?" "Começando pequeno. Uma conversa, um café, um momento onde você não precisa ser CEO, apenas Verônica." Ela o observou por um longo momento. "Por que você está disposto a arriscar seu emprego por isso?" "Porque algumas coisas valem mais que segurança profissional." "Como o quê?" "Como a chance de estar com alguém que te faz querer ser uma versão melhor de quem você é." "Como a possibilidade de encontrar algo real em um mundo cheio de conveniências." Verônica deu alguns passos, caminhando em direção à mesa. "E se não der certo?" "E se der?" "Tiago, eu sou sua chefe. Isso complica tudo." "Só se deixarmos complicar." Ela se apoiou na mesa de frente para ele. "Você realmente fez aquela pergunta? E se você fosse minha noiva?" "Fiz. Sabe que foi a coisa mais ousada que alguém já me disse?" "Imaginei."
E sabe que foi a primeira vez em anos que alguém me fez imaginar como seria ser feliz? O coração de Tiago disparou. Não sabia. Agora sabe. Ela respirou fundo. Tiago, eu preciso te perguntar algo e quero total honestidade. Sempre. Por que você me fez aquela pergunta? Ele percebeu que era uma pergunta diferente da anterior. Esta não era sobre motivações, era sobre intenções. Porque eu queria te dar uma janela para um mundo onde você não precisa carregar tudo sozinha. Onde alguém te vê como mulher incrível, não como conquista ou troféu. Onde você pode ser amada pelo que é, não pelo que conseguiu construir. Verônica permaneceu em silêncio por longos segundos. Então, surpreendentemente, ela sorriu. Não o sorriso profissional, mas algo genuíno e suave. Sabe que horas são? Perguntou ela. Tiago olhou o relógio. 6h20. O expediente acabou há 20 minutos. E agora eu não sou mais sua chefe até amanhã de manhã. A mudança sutil na dinâmica era palpável. Era como se um peso invisível tivesse saído de seus ombros. E quem você é agora? Perguntou ele. Agora eu sou Verônica. Apenas Verônica. Ela se aproximou dele. E estou curiosa para saber como seria responder sua pergunta honestamente. E qual seria a resposta? Ela parou bem na frente dele, tão perto que ele podia sentir o perfume dela, ver os pequenos reflexos dourados em seus olhos. A resposta é que eu nunca imaginei que pudesse querer algo assim até você fazer essa pergunta. Sexta-feira começou diferente. Quando Tiago chegou ao escritório, encontrou um bilhete em sua mesa. Preciso conversar com você. Minha sala, 7h30, V. Eram apenas 7h15. O escritório estava quase vazio. Ele guardou suas coisas e caminhou até a presidência. A porta estava entreaberta. Entre, disse Verônica antes mesmo que ele batesse. Ela estava sentada na poltrona atrás da mesa, mas havia algo diferente em sua postura. Parecia menos formal, mais humana. Os cabelos estavam soltos, caindo suavemente sobre os ombros. Usava um vestido azul marinho em vez do terno usual. Bom dia, disse ele fechando a porta. Bom dia, sente-se. Tiago se sentou na cadeira em frente à mesa dela. O silêncio que se seguiu era carregado de expectativa. Passei a noite pensando, começou ela, na nossa conversa de ontem, na sua pergunta, em tudo. Ele esperou, não querendo interromper, e cheguei a algumas conclusões. Ela se levantou, caminhando até a janela. A primeira é que você estava certo. Sobre o quê? Sobre eu ter medo. Medo de vulnerabilidade, medo de confiar, medo de... Ela parou. Medo de ser feliz. Tiago sentiu algo se apertar no peito. Por que medo de ser feliz? Verônica se virou para ele. Porque na minha experiência, felicidade é temporária. E quando você perde algo que te faz feliz, a dor é proporcional à alegria que você sentiu. E você decidiu que era mais seguro não sentir alegria. Decidi que era mais seguro focar em coisas que eu podia controlar. Trabalho, metas, resultados. E funcionou. Por muito tempo, sim. Ela voltou para a mesa, mas desta vez se apoiou na borda, mais próxima dele. Até você fazer aquela pergunta. O que a pergunta mudou? Me fez perceber que eu não estava vivendo, estava apenas funcionando. Tiago se inclinou para a frente. E o que você quer fazer com essa percepção? Verônica o observou por um longo momento. Quero te contar uma história. Estou ouvindo. Ela respirou fundo, como se preparasse para algo difícil. Quando eu tinha 28 anos, estava noiva. A revelação o pegou desprevenido. Noiva? Roberto. Éramos colegas de MBA. Ele era inteligente, ambicioso, parecia entender minha carreira. Suas mãos brincavam nervosamente com a borda da mesa. Marcamos o casamento para depois que eu assumisse a direção regional da empresa onde trabalhava. O que aconteceu? 3 semanas antes do casamento, ele me chamou para conversar. Disse que tinha repensado sobre nossa vida juntos, que uma mulher executiva nunca seria uma boa esposa e mãe, que ele queria alguém que priorizasse família sobre carreira. Tiago sentiu raiva crescendo no peito.
Ele terminou o noivado 3 semanas antes do casamento? Disse que eu poderia escolher ele ou a promoção. Verônica riu amargamente, como se fosse uma escolha real. E você escolheu a carreira. Eu escolhi minha dignidade. Não podia ficar com alguém que via minha ambição como defeito. E foi a decisão certa. Foi. Mas a forma como aconteceu me ensinou uma lição que carrego até hoje. Qual lição? Que homens dizem que querem uma mulher forte e independente, mas no fundo, querem alguém que abra mão de tudo por eles. Tiago permaneceu quieto por um momento, processando. E você decidiu nunca mais correr esse risco. Decidi que seria mais fácil focar apenas no que eu podia controlar. Verônica. Depois disso tive alguns relacionamentos, mas sempre com homens que já sabiam que a carreira vinha em primeiro lugar. Homens que não esperavam mais de mim do que eu estava disposta a dar. E como terminavam? Rapidamente. Eles percebiam que eu não sabia mais como me entregar emocionalmente, e eu percebia que eles não se importavam em conhecer a mulher por trás da executiva. Tiago se levantou e caminhou até ela. E você se convenceu de que era melhor assim. Me convenci de que era mais seguro assim. Até anteontem. Verônica assentiu. Sua pergunta me fez imaginar algo que eu pensei que nunca mais quisesse. O quê? Alguém que me visse completamente e ainda assim quisesse ficar. Eles estavam muito próximos agora. Tiago podia ver pequenas manchas douradas nos olhos dela. Podia sentir sua respiração ligeiramente acelerada. Verônica, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você imagina responder sim à minha pergunta, qual é a primeira coisa que sente? Ela fechou os olhos por um momento. Medo. E a segunda? Curiosidade. E a terceira? Esperança. Ela abriu os olhos. E isso me assusta mais que tudo. Por quê? Porque fazia tanto tempo que eu não sentia esperança sobre relacionamentos que esqueci como é vulnerável isso te deixa. Tiago estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para recusar. Ela olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, e lentamente colocou sua mão na dele. Tiago, eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? Eu não sei como ser namorada. Não sei como dividir decisões, como confiar, como ser parte de um casal. Ninguém nasce sabendo. Você não entende. Eu sou controladora, workaholic, tenho dificuldade de demonstrar afeto. E você é inteligente, forte, leal. E quando sorri de verdade, ilumina o ambiente inteiro. Verônica balançou a cabeça. Você está idealizando. Estou sendo observador. Você esqueceu que eu trabalho com você há 2 anos? Eu sei como você trata funcionários em crise. Sei como você fica preocupada quando alguém da equipe está com problemas pessoais. Sei que você já cobriu turnos de pessoas que precisavam cuidar de familiares doentes. Isso é apenas ser uma chefe decente. Isso é ser uma pessoa que se importa mesmo quando tenta parecer que não. Verônica olhou para as mãos deles ainda entrelaçadas. E se eu magoar você? E se você não magoar? E se eu não souber como te amar direito? E se aprendermos juntos? Ela ergueu os olhos para ele. Você realmente está disposto a arriscar isso? Seu emprego, sua estabilidade, por alguém que não tem certeza se sabe amar? Verônica, posso te contar uma coisa? Claro. Quando eu fiz aquela pergunta, não foi só curiosidade ou impulso. O que foi então? Foi porque eu já sei como é amar você. Venho amando você há meses. Amor que cresce quando você resolve problemas impossíveis. Quando você defende a equipe, quando você demonstra a força e a inteligência que te trouxeram até aqui. Verônica segurou a respiração. E também quando você deixa a guarda baixar, como agora. Quando você me deixa ver a mulher que existe por trás da CEO. Quando você é vulnerável o suficiente para admitir que tem medo. Tiago, eu não estou te pedindo para deixar de ser quem você é. Estou pedindo uma chance de amar quem você é. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros. Era o silêncio de alguém tomando a decisão mais importante de sua vida. Finalmente Verônica falou. Se fizermos isso, precisamos estabelecer regras.
Que tipo de regras? No trabalho, somos profissionais. Nada de favoritismo, nada de demonstrações públicas. Nossa vida pessoal e profissional precisam ser separadas. Concordo. E se não der certo, você precisa me prometer que isso não afetará seu trabalho. E você precisa me prometer que não vai sabotar a relação porque tem medo. Verônica o olhou nos olhos. Não posso prometer isso. Medo é a única coisa que conheço quando se trata de relacionamentos. Então me promete que vai tentar lutar contra ele. Isso eu posso prometer. Tiago sorriu. É um começo. É mais do que eu já ofereci a qualquer pessoa. Segunda-feira chegou carregada de mudanças imperceptíveis aos olhos externos, mas profundamente sentidas entre Tiago e Verônica. Durante toda a manhã, eles mantiveram o profissionalismo combinado, mas havia uma nova energia no ar. Olhares que duravam um segundo a mais. Sorrisos quase imperceptíveis quando se cruzavam pelos corredores. Por volta das 2 da tarde, Verônica convocou uma reunião com toda a equipe para discutir os resultados do trimestre. Durante 2 horas, ela comandou apresentações, analisou números, definiu estratégias. Era a CEO implacável de sempre. Mas quando seus olhos encontravam os de Tiago, havia algo diferente ali. Após a reunião, ela pediu para que ele ficasse. Quando estavam sozinhos, ela caminhou até a porta e a fechou. "Como você está se sentindo?" perguntou ela, aproximando-se da mesa. "Em relação ao trabalho ou em relação a nós?" "Nós." A palavra saiu natural de seus lábios, como se ela estivesse se acostumando com o conceito. "Confuso", admitiu ele. "Feliz, mas confuso." "Por quê?" Tiago se aproximou dela. "Porque parte de mim ainda não acredita que isso está acontecendo, que você realmente estava disposta a tentar. Para ser honesta, eu também não acredito completamente." Arrependida? Assustada, ela se apoiou na mesa. Muito assustada. Do quê? De tudo. De não saber como ser. Isso. De magoar você. De me magoar. Ela parou. De descobrir que realmente não sei como amar alguém. Tiago se aproximou mais, parando a uma distância que ainda era respeitosa, mas íntima. "Posso te contar algo?" "Claro. Ontem à noite eu fiquei pensando na nossa conversa. Em tudo que você me contou sobre Roberto, sobre seus relacionamentos anteriores. E percebi algo importante." Verônica o encorajou com o olhar. "Você nunca teve problemas para amar, Verônica. Você teve problemas para ser correspondida." Ela ficou quieta, processando. "Roberto não te amou pelo que você era. Ele te amou pelo que queria que você se tornasse. Os outros também. Eles amaram uma versão editada de você. E você? Eu me apaixonei pela mulher que toma decisões difíceis às 9 da manhã e se preocupa se Marina chegou bem em casa às 7 da noite. Pela pessoa que é dura em negociações, mas manda flores quando alguém da equipe está doente." Verônica baixou os olhos. "Você observa demais. Ou você se subestima demais." O silêncio que se seguiu era pesado de emoção. Finalmente, ela ergueu os olhos para ele. "Tiago, eu preciso te contar algo." "Estou ouvindo." "Sábado, depois da nossa conversa, eu fui para casa e..." Ela parou, como se não soubesse como continuar. E pela primeira vez em anos, eu imaginei como seria dividir minha casa com alguém. Como seria ter alguém para conversar sobre o dia. Como seria não jantar sozinha. A confissão saiu baixinha, vulnerável. "E como você se sentiu imaginando isso?" "Aterrorizada, porque eu gostei da ideia." Tiago sorriu. "Por que aterrorizada?" "Porque quando você passa anos construindo uma vida estruturada para uma pessoa só, a ideia de mudança aparece. Impossível." "Não impossível, apenas assustadora." Verônica caminhou até a janela, como sempre fazia quando precisava processar emoções. "Posso te fazer uma pergunta?" "Sempre." "Quando você fez aquela pergunta sobre eu ser sua noiva, estava falando sério?" Tiago sentiu o coração acelerar. "Completamente sério. Mesmo sabendo de todos os meus problemas? Mesmo sabendo que eu sou complicada, controladora, que não sei como ser vulnerável?" "Especialmente sabendo disso."
Ela se virou para ele. Por quê? Porque seus problemas são sintomas de uma mulher que foi magoada e aprendeu a se proteger. E eu prefiro 1000 vezes alguém que se protegeu por necessidade do que alguém que nunca precisou desenvolver força interior. Verônica o observou por um longo momento. Você realmente acredita nisso? Acredito. E sabe por quê? Por quê? Porque quando você baixou a guarda comigo na sexta-feira, quando você me contou sobre Roberto, sobre seus medos, eu não vi fraqueza. Vi coragem. Coragem? Coragem de confiar em alguém depois de ter sido traída. Coragem de tentar de novo depois de ter se convencido de que era mais seguro não tentar. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Eu não me sinto corajosa. A coragem não é ausência de medo, Verônica. É agir apesar do medo. Ela caminhou de volta para perto dele. E se eu disse que ainda estou apavorada? Eu diria que é normal. E se eu dissesse que não sei como fazer isso funcionar? Eu diria que ninguém sabe até tentar. E se eu dissesse... Ela parou, respirando fundo. E se eu dissesse que quando eu imagino responder sim à sua pergunta, a primeira coisa que sinto já não é mais medo? O coração de Tiago praticamente parou. O que você sente? Esperança. Esperança de que talvez finalmente alguém possa me amar de verdade. Alguém já ama, disse ele baixinho. Verônica fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te conheço há 2 anos. Te observo, te admiro, te respeito todos os dias. E se isso não é amor, então eu não sei o que é. Ela abriu os olhos. E se eu dissesse que estou pronta para tentar? De verdade? Eu diria que estou apaixonado pela mulher mais corajosa que já conheci. Verônica deu alguns passos, aproximando-se dele até ficarem muito próximos. Tiago? Sim? Quando você fez aquela pergunta sobre eu ser sua noiva. Sim? Eu imaginei como seria dizer sim. E pela primeira vez na vida, não me assustou imaginar meu futuro com alguém. Tiago estendeu as mãos, e ela as segurou sem hesitação. Verônica? Sim? Posso fazer de novo? O quê? A pergunta. Ela sorriu através das lágrimas. Pode. Tiago respirou fundo, olhando diretamente nos olhos dela. Verônica Almeida, e se você fosse minha noiva? Desta vez, ela não hesitou. Então eu diria que finalmente encontrei alguém que me ama pelo que eu sou, não pelo que posso me tornar. Isso é um sim? Isso é um quero muito tentar. É o suficiente para mim. Ela sorriu, o sorriso mais genuíno que ele já havia visto. Tiago? Sim. Obrigada por não desistir de mim. Obrigado por confiar em mim. E ali, na sala da presidência, cercados pelas responsabilidades que os mantinham unidos profissionalmente, eles encontraram o início de algo que os uniria pessoalmente para sempre. 3 meses se passaram desde aquela conversa que mudou tudo. O escritório mantinha sua rotina normal. Reuniões, projetos, deadlines. Mas havia pequenas diferenças que apenas olhos muito atentos poderiam notar. Um sorriso discreto trocado entre Tiago e Verônica durante apresentações. Uma harmonia sutil na forma como conduziam projetos juntos. Uma leveza nova no passo dela pelos corredores. Eles haviam sido cuidadosos, muito cuidadosos. No trabalho, mantinham o profissionalismo absoluto que haviam prometido. Nada de favoritismo, nada de demonstrações. Para todos os efeitos, continuavam sendo chefe e funcionário exemplar. Mas após o expediente, quando os corredores se esvaziavam e as luzes do escritório se apagavam uma por uma, eles descobriram uma intimidade que nenhum dos dois pensou ser possível. Como foi sua reunião com os investidores? Perguntou Tiago entrando na sala dela às 6h30 de uma terça-feira. Melhor que esperado, respondeu Verônica, tirando os óculos e massageando as têmporas. Aprovaram a expansão para 3 novos estados. Isso é incrível. Ele se aproximou, parando atrás de sua cadeira. Posso? Ela assentiu, e ele começou a massagear gentilmente seus ombros tensos. Era um gesto simples, mas que representava tanto para ela, alguém cuidando dela,
oferecendo conforto sem esperar nada em troca. Tiago? Sim, eu tenho uma confissão a fazer. Ele parou a massagem por um momento. Nos últimos 3 meses, as confissões de Verônica sempre vinham carregadas de vulnerabilidades que ela estava aprendendo a compartilhar. Estou ouvindo. Hoje, durante a reunião, quando Peterson questionou se eu seria capaz de gerenciar uma operação tão grande, sabe qual foi meu primeiro pensamento? Qual? Claro que sou capaz, e tenho alguém em casa que acredita em mim. Ela se virou na cadeira para olhá-lo. Foi a primeira vez que me senti apoiada em uma situação profissional. Tiago sorriu, voltando a massagear seus ombros. E como foi essa sensação? Incrível e assustadora. Por que assustadora? Porque percebi que comecei a confiar que você realmente está aqui. Que não vai embora quando as coisas ficarem difíceis. E vão ficar difíceis? Verônica riu. Tiago, você está namorando uma workaholic controladora que está aprendendo a dividir espaço emocional depois dos 40. Claro que vai ficar difícil. Bom, disse ele, beijando o topo da cabeça dela. Eu gosto de desafios. Era verdade. Os últimos 3 meses haviam sido um aprendizado constante para ambos. Verônica estava descobrindo como deixar alguém entrar em sua vida estruturada. Tiago estava aprendendo a amar uma mulher que havia passado décadas se protegendo. Falando em desafios, disse ela, tem algo que preciso te contar. Boa ou má notícia? Depende de como você encarar. Tiago parou a massagem e se moveu para ficar em frente a ela. Agora estou preocupado. Verônica respirou fundo. Lembra que semana passada eu disse que estava considerando algumas mudanças na empresa? Lembro, relacionadas à estrutura de liderança. Exato. Ela se levantou caminhando até a janela. Tomei uma decisão. Qual? Vou promover você a diretor regional, com autonomia completa sobre as operações do Sul e Sudeste. Tiago ficou em silêncio por um momento, processando. Isso significa que você não seria mais meu subordinado direto. Tecnicamente, estaria em um nível hierárquico que permite relacionamentos pessoais sem complicações éticas. Verônica. Ele começou, mas ela o interrompeu. Antes que você diga qualquer coisa, essa não é uma decisão baseada no nosso relacionamento. Você merece essa promoção há meses. Seus resultados, suas ideias, sua liderança, tudo justifica essa mudança. Mas o timing é porque eu cansei de esconder que estou apaixonada por você. A confissão saiu simples, direta, mas carregada de todo o peso emocional que ela havia carregado sozinha por tanto tempo. Tiago se aproximou dela. Você disse apaixonada. Disse. Primeira vez que usa essa palavra. Verônica se virou para ele, os olhos brilhando. Porque é a primeira vez que tenho coragem de admitir o que sinto. E o que você sente? Que você me conquistou. Completamente. Ela deu um passo em direção a ele. Que conseguiu fazer algo que eu pensava ser impossível. Que foi? Me fez querer dividir minha vida com alguém. Tiago sentiu o coração se apertar de emoção. Verônica, você me ensinou que vulnerabilidade pode ser força, que confiar não é fraqueza, que amar alguém não significa perder quem você é. Ela estendeu as mãos e ele a segurou, como haviam feito naquele primeiro dia quando decidiram tentar. E eu aprendi algo mais, continuou ela. O quê? Que quando você encontra alguém que te ama pelo que você é, não pelo que você pode se tornar, você não quer mais ficar sozinha. Tiago puxou-a mais para perto. Significa que você está pronta para responder minha pergunta definitivamente? Que pergunta? Ela perguntou, sorrindo. Você sabe qual? Verônica riu, o som mais livre e feliz que ele já havia ouvido dela. Faça de novo. Aqui, agora, aqui, agora, para sempre. Tiago respirou fundo, olhando diretamente nos olhos dela. Verônica Almeida, você quer ser minha noiva? De verdade dessa vez? Sim, disse ela sem hesitação. Quero ser sua companheira, sua parceira, sua igual.
Quero construir algo juntos. Mesmo sabendo que eu sou apenas um cara que te ama loucamente e quer cuidar de você para o resto da vida? Especialmente por causa disso. Eles se beijaram ali, na sala da presidência, cercados pelos símbolos do império que ela havia construído sozinha, mas que agora não precisaria mais governar em solidão. Tiago, disse ela quando se separaram. Sim, obrigada por me fazer aquela pergunta inadequada. Obrigado por ter coragem de responder. Sabe que isso significa que você vai ter que me aturar sendo mandona para sempre, né? Eu não te amo apesar de você ser mandona, Verônica. Eu te amo porque você é mandona. Ela riu novamente. E eu te amo porque você não tem medo da minha força. Nunca terei. E ali, na cidade que pulsava lá embaixo, duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não exige que você seja menos do que é. Exige apenas que você seja corajoso o suficiente para deixar alguém te amar exatamente como você é. Verônica estava em sua primeira reunião de casais em terapia, não porque tinham problemas, mas porque ela havia decidido aprender a arte de dividir decisões. Estou aqui porque quero ser uma boa companheira, disse ela na primeira sessão, e aceito que preciso aprender. Tiago, por sua vez, havia descoberto que amar uma CEO significava amar sua ambição, seus horários loucos, suas preocupações constantes, e que isso o fazia sentir-se mais vivo que qualquer relacionamento normal jamais havia feito. Eles casaram em uma cerimônia íntima, onde Verônica fez questão de incluir nos votos. Obrigada por me ensinar que amar não é perder controle, é escolher dividir o controle com a pessoa certa. Se inscreva no canal e me conta. Você também acredita que algumas perguntas têm o poder de mudar uma vida inteira?